A preocupação é como uma cadeira de balanço. Ela te mantém em movimento, mas não leva a lugar nenhum. Esta afirmação é muito precisa e perfeitamente válida até hoje. Considere isso um lembrete de que não importa quantos motivos você tenha para se preocupar. O único efeito que essa preocupação terá é sobre você, agravando a situação mais do que imagina. Às vezes, quando você ouve essas coisas, é fácil pensar que quem fala está sendo insensível à sua situação. É fácil acreditar que quem o aconselha nunca passou pelo que você está passando. E você pode estar certo. Mas não se trata de alguém simpatizar com você. Se trata da verdade, mesmo que ela venha da boca de uma criança. Médicos, líderes espirituais, profissionais de saúde mental e todos os que lidam com saúde, espírito e psicologia continuam alertando acerca da preocupação. Você deve ter ouvido isso antes, mas nunca é demais repetir. A preocupação mata, mais do que ela cura. É muito triste e perturbador que muitas pessoas preferem estar cercadas de gente com pena delas, do que por pessoas que as desafiam a deixar de se preocupar ou se lamentar. Não me interprete mal. Você pode lamentar suas derrotas por um tempo? É claro. Mas você deveria viver nesta dor de maneira contínua? Certamente não. Isso seria condenar a si mesmo ao desperdício da sua vida. Quando o iníquo rei Herodes decapitou João Batista, a Bíblia diz que Jesus se separou da multidão por um tempo. Embora o tenham encontrado mais tarde, ficou claro que Jesus queria ficar sozinho. João Batista não foi apenas um profeta ou alguém que batizou Jesus ou comissionou seu ministério. João Batista era primo de Jesus. Eles não tinham apenas um relacionamento espiritual, eles também tinham um relacionamento familiar. Portanto, sua morte tocou Jesus de maneira excepcional. Porém, Jesus não perdeu tempo lamentando a morte de João, ou começou a se preocupar se Herodes iria prendê-lo em seguida. Na verdade, muitos filhos de Deus hoje teriam pensado assim. Herodes mais tarde voltou sua atenção para Jesus? Sim, mesmo antes de finalmente ter a chance de conhecer Jesus durante seu julgamento. No entanto, Jesus nunca temeu por sua vida, nem mesmo uma vez. João, capítulo 10, versículos 17 e 18, diz: Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus estava muito confiante em sua segurança. Não deveriam também aqueles que afirmam crer em Jesus estar tão confiantes na proteção e preservação que têm nele? Eu sei o que a preocupação pode fazer com uma pessoa, querido cristão. Você pode ter motivos para se preocupar com seus filhos, sua segurança, sua saúde, com suas finanças ou qualquer outra necessidade em sua vida. Mas você sabe o que causa preocupação? É a informação. Sua atenção às informações diante de você é um elemento precioso e influente em sua vida. Deus sabe disso. O diabo também sabe disso. E você também deveria saber. O que cresce dentro de você dependerá de quais informações você presta atenção constantemente ao longo do tempo. Você sabia que se ouvir constantemente como as coisas estão indo bem na sua vida, você estará sempre de bom humor? É verdade. Você quase sempre se sentirá bem se continuar ouvindo sobre o quão bem-sucedido você é e quanto lucro ou conquista você consegue diariamente. Sua saúde vai melhorar, você não ficará mal-humorado na maior parte do tempo, você estará disposto a estender a mão amiga a qualquer pessoa que encontrar diariamente. Por quê? Por causa das informações positivas. O salmista escreveu que quando Deus quer curar ou libertar seu povo, Ele envia a eles sua palavra. Salmos capítulo 107, versículo 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Esse é o poder da informação. Quando um indivíduo com problemas ouve que a ajuda chegou, o fardo é instantaneamente aliviado e ele se sente melhor, mesmo que o problema ainda não tenha sido totalmente resolvido. Suponhamos que você diga a uma pessoa faminta, sem esperança,
de onde virá a próxima refeição, que há uma refeição em sua casa para ela. Nesse caso, ela pode até começar a ficar com água na boca pela ansiedade, mas o desespero dela sumiria na hora. Por quê? Por causa da informação que você acabou de dar a ela. A quais informações você está se permitindo prestar atenção em sua jornada diária pela vida, meu amigo e minha amiga? Esta é a causa da sua preocupação. A Bíblia nos diz que Abraão tinha muitos motivos para se preocupar e perder a esperança, mas ele escolheu se concentrar em Deus. E quanto mais ele se lembrava da promessa de Deus para ele, mais forte a sua fé se tornava. Romanos capítulo 4, versículos 20 e 21 diz: Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Abraão tinha duas opções: preocupar-se por não ter um herdeiro depois de todos aqueles anos, ou viver confiando na promessa de Deus. Ele escolheu confiar em Deus e a preocupação desapareceu. Ele encontrou força e esperança para viver enquanto manteve sua atenção na promessa até que ela se concretizasse. Querido cristão, não dê ao inimigo tanto poder sobre você. Sei que às vezes as vozes dos desafios podem ser tão avassaladoras que fica difícil ouvir ou ver o que Deus está dizendo ou mostrando a você. Portanto, você nunca deve esquecer que sua fé é tão forte quanto a informação em que você escolhe acreditar. É por isso que você deve continuar a se abrir e se cercar das promessas da palavra de Deus. Paulo, falando sobre isso aos cristãos, disse em Atos capítulo 20, versículo 32: Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. O que a palavra ou a promessa de Deus pode fazer por você? Elas podem te edificar. Você quer ser edificado em amor, fé, força, esperança, paz e serviço a Deus? A resposta está em seu compromisso com a palavra dele, a informação de Deus. Vejam, queridos irmãos, há tanta informação circulando hoje, há relatos de guerras, derramamento de sangue e violência em diferentes partes do mundo, informações sobre infidelidade, fracassos em casamentos, relatos de abominações e atrocidades cometidas por diferentes pessoas, várias exibições de sistemas políticos e de justiça falidos e desordem em todos os lugares. Informações sobre doenças, enfermidades e morte estão por toda parte. Todos agem de uma forma ou de outra hoje por causa do tipo de informação que ouvimos continuamente. Portanto, o apóstolo Paulo escreve: em vez de se comprometer com essa informação sendo divulgada por todo lugar, onde você fica preocupado ou com medo de apertar as mãos, amar, viajar, ajudar ou servir aos outros, comprometa-se com a palavra de Deus. O que diz a palavra dele? Deus diz algo sobre o que você está passando? Como você se apega à palavra? O que você deve fazer para se preparar para as manifestações de Deus? Essas são as perguntas que nascem da confiança em quem Deus é e no que Ele pode fazer. E se você sente que não tem forças para se comprometer com a palavra, as pessoas ao seu redor poderão ajudá-lo. Os cristãos geralmente não sabem que as pessoas com as quais nos cercamos têm um impacto significativo sobre nós, especialmente nos dias em que nossa alma se sente abatida. A Bíblia diz que uma pessoa perseguirá 1000 inimigos, mas 2 perseguirão 10.000. Existe um grande poder quando você se cerca de pessoas que podem lembrá-lo de olhar sempre para o alvo. Durante seu tempo no deserto, os filhos de Israel perderam muitas pessoas com a ira de Deus por causa desse mesmo problema. Não apenas isso, mas Deus também aumentou a viagem deles em 40 anos. Por quê? Porque a informação que um grupo trouxe de uma expedição os fez entrar em pânico e duvidar da capacidade de Deus. Moisés havia enviado 12 homens de cada uma das tribos de Israel para espionar a terra de Canaã e trazer notícias. O objetivo era entender o que eles enfrentariam, os inimigos que já ocupavam a terra e os recursos naturais que herdariam. Eles fizeram isso
e retornaram depois de alguns dias com notícias e evidências para apoiar seus argumentos. A terra era realmente boa para eles, assim como Deus havia dito. Eles genuinamente floresceriam ali. Eles até trouxeram de volta um gigantesco cacho de uvas, que levou 2 homens em ambos os lados de uma longa vara para poder carregar. Os frutos eram enormes. Tenho certeza de que, se você fizesse parte de Israel naquele dia, ficaria super empolgado em simplesmente ir e possuir a terra, porque acreditaria que Deus estava confirmando suas promessas. Quem dera tivesse sido essa toda a informação que eles trouxeram. Mas havia mais. Depois de dizerem tudo isso, eles acrescentaram que não podiam ir porque a terra era impossível de ser conquistada. Por quê? Porque os descendentes de Anak, os gigantes, estavam lá. Os homens de Israel se sentiam como gafanhotos aos olhos daqueles gigantes. Ouvir aquilo deve ter sido muito chocante. Achei que você tinha acabado de dizer que a terra era tudo o que Deus nos disse que era. Eu pensei que você apenas mostraria todas as possibilidades que nos esperam lá. Você disse que Deus havia abençoado a terra. Não foi isso que você disse? Por que então você está dizendo todas essas coisas para nós? Isso começou a causar medo e pânico entre os filhos de Israel. Lembre-se, essas foram as palavras vindas de pessoas que estiveram lá. Então não era como se estivessem blefando. De fato, era motivo suficiente para se preocupar. No entanto, Josué e Caleb acalmaram o povo. Eles disseram aos israelitas que os gigantes e os outros locais eram como pão, pois Deus havia dado a terra a Israel. Os 2 até mesmo disseram que todos deveriam subir imediatamente e tomar a terra. Lembre-se que eles eram 12. Portanto, parece haver um conflito de informações aqui. Assim como temos em todo o mundo hoje. As vozes que queriam que a nação temesse eram mais do que aquelas que encorajavam o povo. Números capítulo 14, versículos 6 ao 10 diz: E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E adivinha só, assim como acontece hoje, todos se voltaram contra Josué e Caleb. Veja, é assim que o diabo trabalha. Ele quer te manter preocupado. Então ele se esforça para silenciar todas as vozes de esperança e encorajamento ao seu redor. Às vezes, ele até torna difícil para você ver qualquer sentido em confiar em Deus. Mas é aí que você deve confiar mais ainda em Deus. Essa história termina com Josué e Caleb sendo os únicos daquela geração mais velha que deixaram o Egito para ir para a terra prometida com sucesso. Deus assegurou que os outros vagassem no deserto por 40 anos até todos morrerem. Seus filhos, por quem eles temiam e se preocupavam, foram os que conseguiram fazer a viagem para a terra prometida. Não duvide da capacidade de Deus, meu amigo. Você pode confiar nele. Viva, meu amigo, viva! Pare de se preocupar e comece a viver. Pare de entrar em pânico com seus filhos. Deus cuidará deles. Pare de entrar em pânico com sua família, sua educação, seu casamento, sua vida e seu ministério. Deus pode cuidar disso. Confie nele e comece a viver sua vida com fé. Não é o fim até que Deus diga que é. Por que não deixar Deus ser Deus, enquanto você descansa na paz dele e ele cumpra todas as suas promessas em sua vida? Pare de se preocupar e comece a viver e a confiar em Deus.
Caro amigo, suas lutas são reais. Suas dores são válidas. Espero que esta mensagem lhe traga algum conforto. Você não é estranho. Você não é anormal. Você é válido e Deus ama você do mesmo jeito. A Bíblia deixa claro que desde o dia do nascimento até o dia em que deixarmos este mundo, teremos que continuar a lidar com os problemas da vida. Jó capítulo 14, versículos 1 e 2. O homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha. Foge como a sombra e não permanece. Cada pessoa que convive com você está saindo de um problema, passando por um problema ou prestes a entrar em um problema. Quem compreende passa a aceitar isso, dando a essa realidade o nome de as coisas da vida. Não pretendo dizer que ser um crente significa que todas as suas lutas e batalhas terminarão quando você chegar até Deus. Quem dera tudo fosse assim tão fácil. Se fosse esse o caso, todos viriam a Deus imediatamente. Não haveria guerras na maioria das nações. Não haveria fome, crimes, mortes e tudo mais. Pecadores correriam facilmente, como fazem com loterias ou com qualquer esquema de enriquecimento rápido. Honestamente falando, Deus não prometeu em nenhuma parte das Escrituras que a vida não teria problemas. Nem para você, seu filho, nem para o incrédulo que serve ao diabo. Na verdade, às vezes parece que tudo está melhor para o filho do diabo do que para o filho de Deus. Porém, aqui está o que Deus diz. A diferença entre o cristão que enfrenta uma batalha e o incrédulo é que o cristão tem Deus ao seu lado e sairá vitorioso no final, enquanto não há a mesma garantia para o incrédulo. Salmos 91, capítulos 14 a 16. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aqui está o que Deus promete. Eu estarei contigo enquanto passar pelos problemas. Eu serei a sua ajuda. Eu serei o seu apoio. Vou garantir que o problema não te consuma. Vou garantir que a batalha não te elimine na face da terra. E mesmo que você morra nesta batalha, estarei lá para recebê-lo comigo na eternidade, onde não haverá nenhuma lágrima. Lembre-se que enquanto esteve na terra, Jesus teve que batalhar e lutar contra pessoas obstinadas, com traição, com relutância e outras tentações, sem se perder ou cair em nenhuma delas. A Bíblia registra que isso o qualificou para nos representar como filhos de Deus, tendo passado pelas mesmas coisas que passamos sem falhar. A palavra de Deus assim nos diz como isso nos beneficia. Em Hebreus capítulo 4, versículos 15 a 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, por que cristãos sofrem como todos os outros? Por que você olha para si mesmo ou para outros crentes e parece que não há diferença entre como as coisas acontecem para você e como acontecem para as pessoas do mundo? A resposta é simples. Muitas vezes a maioria de nós enfrenta essas batalhas sozinhos, mesmo sem saber. Lutamos a batalha e esperamos que Deus nos dê a vitória. Foi-nos dito, o céu ajuda aqueles que se ajudam, mas isso é uma mentira. O céu não ajuda aqueles que têm o poder de ajudar a si mesmos, pois estes pensarão que obtiveram a vitória com suas próprias forças e não darão glória a Deus. O céu só ajuda aqueles que não têm força por si mesmos, entregando suas poucas forças a Deus, que, por sua vez, intervém e luta com a força dele em seu favor. O céu ajuda aqueles que chegaram ao fim de si mesmos. O céu ajuda aqueles que estão dispostos a deixar Deus usar sua situação para o seu louvor.
O céu ajuda aqueles que estão dispostos a deixar Jesus assumir a direção. Davi entendeu isso perfeitamente e escreveu em Salmos 44, versículos 1 a 8. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste. Oprimiste os povos e aos pais desta largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos. Em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha o que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. De alguma forma, Davi estava repetindo o que Deus diria algumas centenas de anos depois. Tudo é possível aos que creem. Coisas extraordinárias acontecerão na vida de pessoas comuns se elas entregarem suas lutas e batalhas a Deus. Caro amado, você sofreu sozinho por muito tempo. Você lutou essas batalhas sozinho por muito tempo. Esta não é a ordem correta das coisas. Considere isso uma mensagem de Deus chegando até você, trazendo-o de volta para Ele, falando ao seu coração que você não está sozinho. Eu sei que você deve ter ouvido os filhos deste mundo dizerem coisas como: eu fiz isso e aquilo sozinho, eu não preciso de nenhum homem ou mulher, eu posso fazer isso. Estas palavras podem ter te desafiado. Talvez você tenha esperado muito tempo para que seus desafios mudassem, mas nada parece ter acontecido até agora e decidiu mudar as coisas você mesmo. Amado, você pode tentar, mas jamais terá o mesmo resultado que teria se Deus tivesse feito isso por você. Lembre-se da história de Abraão e Agar, certo? Sim, Deus havia prometido um filho a Abraão, mas isso estava demorando uma eternidade para se concretizar. Sara ficou impaciente e não aguentou a espera e a zombaria. Ela provavelmente pensou: um filho é um filho, não importa de onde veio. Afinal, o filho de Agar seria meu, então, tecnicamente, Deus estaria cumprindo sua promessa por meio de meus métodos. Porém, não foi esse o caso. Deus foi claro quando disse a Abraão que a vitória viria de uma união com Sara e não com mais ninguém. Ismael nasceu como resultado da impaciência, e seu nascimento trouxe problemas dos quais a terra ainda não se recuperou. Mas quando Isaque finalmente nasceu, o resultado levou à salvação de toda a humanidade. Querido filho de Deus, você não pode obter o resultado de Deus fora dos métodos de Deus. Você não pode produzir a vitória de Deus sem a força de Deus. Se você meditar por bastante tempo os salmos acima, a coisa mais significativa que você encontrará lá e em quase toda a Bíblia é a confiança de ter Deus conosco. Paulo escreveria: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando você decidir que de agora em diante não lutará sozinho e em vez disso deixará Deus lutar em suas batalhas, você notará algumas coisas em sua vida. Primeiro, paz. Você desfrutará da paz de saber que confiou suas necessidades a Deus e que Ele está cuidando de tudo. Há uma paz que inunda a mente daqueles que colocam sua confiança no Senhor. O próprio Deus lhe dá essa paz em troca de sua confiança nele. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. A razão pela qual você perdeu a paz pode ser o fato de, embora diga entregou suas lutas a Deus, você ainda está lutando. Deixar Deus lutar suas batalhas significa que você escolheu enfrentar suas crises, mas está deixando Deus agir enquanto você espera. Significa deixar que a força de Deus substitua a sua força.
Assim, após enviar uma inscrição, por exemplo, você começa a orar e agradecer a Deus pelo resultado positivo. Você descansa não porque alguém lhe garantiu algo, mas porque você sabe que Deus direcionará isso para o seu bem, não importa como pareça. Ele dá paz àqueles que confiam nele. Não lute sozinho, meu amigo. Deixe Deus lutar suas batalhas. Espere e prepare-se para se alegrar com um milagre que está por vir. Milagres. Quando você deixa Deus lutar suas batalhas, você se posiciona para inúmeros milagres. Imagine deixar Deus lutar apenas algumas poucas batalhas em sua vida. Você só vai receber alguns milagres. Mas quando você deixa Deus lutar todas as suas batalhas, sua vida terá uma miríade de milagres. Alguns destes milagres virão até mesmo de batalhas que você havia esquecido ou desistido delas. Milagres vão além de nossas mais extraordinárias imaginações. Eles não são orquestrados por nossos métodos ou atividades. Eles acontecem pela força e sabedoria de Deus. Quanto mais você deixar as coisas aos cuidados de Deus, mais milagres você o verá fazer. Portanto, olhe para a sua batalha atual e, em vez de enxergar um problema, enxergue uma oportunidade. A oportunidade de Deus. Uma oportunidade para Deus revelar sua dimensão do seu poder em sua vida. Salmos capítulo 46, versículos 10 e 11. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Milagres são o destino de todos que confiam em Deus com suas lutas e batalhas. Testemunhos. Quando você deixa Deus assumir suas lutas e travar suas batalhas, o resultado será milagres, e milagres resultam em testemunhos. Quando Sara segurou Isaque, o bebê do milagre, em seus braços, ela disse: Deus me fez rir, e todos que ouvirem isso vão rir comigo. Os milagres lhe trarão motivos para sorrir, e esse sorriso chamará a atenção das pessoas ao seu redor. Aqueles que antes zombavam de você terão inveja. Aqueles que não acreditaram vão perguntar como você fez isso, pois ficarão surpresos. Aqueles que diziam que seu Deus estava morto não terão mais desculpas para não acreditar nele. Você vê agora um benefício mais significativo ao permitir que Deus assuma suas tarefas? Não há recompensas para quem tenta fazer as coisas do seu jeito ou para quem sofre com tal decisão. Mas Deus recompensa aqueles que dão o passo corajoso de confiar nele através de sua palavra e crer nele para assumir suas lutas e lutar suas batalhas. Confie em Deus através da palavra dele hoje, meu amigo. Não é tarde demais para acreditar nele por uma mudança em sua vida, no seu casamento, em suas finanças ou até mesmo em seus filhos. Se você deixar Deus lutar suas batalhas enquanto espera na fé e na paz, você receberá os milagres que resultarão em um testemunho para compartilhar com os outros. Deus te abençoe. Deus opera com o tempo e épocas. Tudo que tem a ver com Ele é fixo. Há tempo para aprender, crescer, mover, ficar parado e esperar. Esta é uma realidade que parece desconhecida para muitas pessoas ou que é difícil de aceitar. É muito melhor aceitar a realidade do que viver na incerteza. Deus não deseja que ninguém viva em perplexidade em relação à sua obra. O que Ele quer de você e de mim é sensibilidade. A consciência do que Deus quer para a sua vida e o momento certo para executar o livrará do erro e da ansiedade. Desviar-se de sua vontade vai te custar muito caro. Uma jornada de 1 ano pode levar 2, 3 ou mais. E a preocupação não fará nada além de estabelecer agitação e complicações perpétuas. Portanto, você deve se ajustar com Deus e aceitar a ação dele. Uma vez que você se familiarize com os seus caminhos,
Você sabe quando é o momento e quando não é. O homem começa a forçar as coisas a acontecerem quando está fora da comunhão com Deus, ou negligencia os sinais de Deus. Deus é o autor da luz e não um defensor da confusão. Ele nunca deixará ninguém na escuridão para vaguear. Muitos vagueiam simplesmente porque rejeitaram a vontade dele de guiá-los. Não há ninguém tão disposto como Deus a liderar. Mas ele apenas liderará se o homem prestar atenção. Deus quer que você veja as coisas do jeito que ele vê. Se você estiver disposto a ver as coisas da perspectiva de Deus, então você começará a enxergar que nem todas as orações sem respostas não são respondidas. Porque Deus quer mantê-las unilaterais, esperando pelo momento certo. Porque o que às vezes é percebido como o momento certo, pode não ser. E Deus sabe como manter seus filhos longe disso. A coisa certa no momento errado pode ser catastrófica. É por isso que Deus permitirá que você espere até que chegue essa hora. Deve-se notar que não é o que você precisa que traz o momento certo, mas sim o momento certo que produz o que você precisa. E isso está em Deus. Um homem pode decidir fazer as coisas do seu jeito. O maior presente que Deus deu a cada homem é a liberdade de escolha. A autonomia para tomar a nossa própria decisão sem qualquer influência. Deus não impõe a sua vontade à humanidade. Ele criou o homem de tal forma que ele pode decidir seguir seus caminhos ou outros que lhe pareçam corretos. Ainda que ele seja o Deus Supremo, ele nos deu esse poder. Ele não fez de nós uma espécie de robô que responde ao controle rigoroso. Ele nos deu a liberdade de dizer sim ou não. Mas esta liberdade não vem sem cuidado. O cuidado é escolher com sabedoria, para que terminemos bem. Toda escolha tem consequências. Qualquer que seja a sua escolha, você enfrentará as consequências. As duas escolhas conflitantes que o homem enfrenta diariamente são o bem e o mal, as bênçãos e as maldições, a vida e a morte. Você não pode ser neutro. Você deve estar de um lado. Sempre que o homem está a ponto de tomar uma decisão estratégica, Deus sempre aparecerá para guiá-lo, mas ele não vai forçar a sua orientação. Quando ele vê que está disposto, ele continua a guiá-lo, e quando ele percebe que o homem é inflexível e insiste em fazer o que sente, ele o deixa em paz. E é muito perigoso para um homem seguir seu caminho, porque ele vai acabar se perdendo. Ele não sabe o que é bom para si mesmo. As coisas falsas podem parecer reais para ele. A insensatez pode parecer sabedoria. O lixo pode parecer um tesouro, pode se disfarçar como riqueza. Ele tende a tomar decisões erradas e a ficar aprisionado se não for guiado por aquele que o fez. Para que um homem não perca isso, ele deve decidir fazer a escolha certa para seguir seu Criador. Você, como ser humano, deve perceber que não foi você quem o criou. Ninguém te conhece como aquele que te criou. A melhor escolha a fazer, como um agente moral livre, é concordar com o seu Deus. Deixe que sua vontade seja dominada pela dele. Ele sabe o melhor para você. Ele não pode enganar você. Ele conhece o caminho certo. Mesmo que o caminho não seja atraente para você, siga. Ele está sempre à sua frente. Seu futuro é seu passado. Ele já te conhece. Se ele disser não, não discuta. Ele sabe o porquê. Se ele disser vá, não lute com ele. Se ele disser espere, por favor, espere, porque ir sozinho pode ser desastroso. Muitos foram por conta própria e estão sempre lamentando o que fizeram. Se você o seguir, você jamais se arrependerá do que fez. Quando você chegar ao ponto em que Deus sabe que você está disposto a deixar que sua vontade seja feita em sua vida, você começará a ver as coisas da perspectiva de Deus. Quando surgem situações na vida, você não será levado pela situação, mas estará disposto a saber o que Deus está dizendo através dela, porque Deus fala através de nossas situações. Saber o que Deus quer para você em uma determinada situação lhe dará a força para atravessar esse problema. Haverá paz. Vai parecer
como se você não estivesse passando por nada. Isso é o que diferencia alguém que conhece o valor do seu julgamento de alguém que não conhece. Alguém que conhece o valor do que se está passando apreciará ainda mais a Deus, porque sabe que é em seu benefício. Uma pessoa que não conhece a Deus verá como uma forma de tortura, punição, rejeição e até negligência dele. Tal pessoa pode ser prejudicada pelo julgamento, em vez de ser melhorada, porque lhe falta força que vem do conhecimento da vontade de Deus. Sua vontade é o seu caminho. Lembre-se de que o caminho de Deus não é o caminho do homem. Um homem pode chamar uma situação particular de atraso, e Deus dirá que não é. Espere. Você precisa conhecer sinais diferentes da vontade e do tempo de Deus, quando estiver buscando a sua face, e parecerá que a resposta não está próxima. Conhecer estes sinais te afastará da tentação de buscar uma alternativa e tentar forçá-la. Deus diz não quando a condição que envolve sua vontade está errada e você está errado. Nesse caso, Deus vê o que você não vê e Ele sabe o que você não sabe. Ele nunca permitirá que você, como seu filho, siga o caminho errado, especialmente quando você se submete à vontade dele. Se o que você está pedindo é errado e sabe o perigo que vem com o seu desejo se concedido, ele dirá não. Portanto, você deve ser sensível e ter paciência para continuar esperando por Deus para saber quando está tudo bem e quando será bom para você. Deus não é mau. Suas vontades não são dolorosas e são para o nosso bem. Empenhe-se a prestar atenção aos sinais, quando você estiver pedindo para entender o seu momento. Além disso, Deus diz, devagar, quando a condição está errada, mas você está certo. O que você está pedindo a Deus não é ruim, apenas a circunstância está errada. Então Ele quer que você desacelere. Se não prestar atenção aqui, pode sentir falta disso depois. Tudo o que você precisa é ter paciência para esperar. Não presuma, já que seu motivo é puro, que você pode simplesmente agir. Deus deseja que você seja sábio. Pause para o momento certo. Confie em Deus para obter ajuda. Não tenha pressa. Espere e confie absolutamente nele. O momento certo virá por completo. Tentar ir adiante de Deus significa que você quer forçá-lo. E forçar algo a acontecer por estar muito apressado pode detê-lo. Você nunca deve deixar isso te deter. Além disso, quando a condição estiver certa e você estiver errado, Deus quer que você aprenda através disso. Aqui, Ele diz para você crescer. Ele usa essa situação particular para cuidar e fazer crescer seus filhos. Deus nunca entregará em suas mãos o que sua capacidade não pode suportar. Ele assegurará que você esteja bem equipado e preparado para o que você está pedindo. Você está pedindo a Deus que aumente sua capacidade financeira para o reino de milhões, por exemplo, e você não desenvolveu a capacidade necessária para isso? Ele não te dará isso, mas permitirá que você cresça primeiro, porque Ele sabe que você pode cair se Ele te der isso. Lembre-se, o que você está pedindo não é ruim, mas você precisa crescer. Outro exemplo é que Deus não poderá te abençoar ainda mais no futuro até que você potencialize a bênção que recebeu agora. Portanto, não force. Deus pode querer que você cresça. Qualquer um que se recusar a crescer, sofrerá. Abrace o processo e tudo sairá bem. Você não vai cair em nome de Jesus. Além disso, quando a condição está certa e você está certo, Deus diz, vai. Nesse momento, você pode avançar porque é a hora dele. Deus nunca hesita em fazer o que você deseja. Este é o ponto de alinhamento. Uma vez que seu desejo se alinhe com a vontade e o momento de Deus, Ele o realiza. As intenções de Deus são boas. O que Ele quer para você não é nada mais do que o melhor. Ele quer que você conheça sua paz. E é por isso que Ele recomenda a vontade dEle, e uma vez que você se alinhe com ela, estará realizado. Eu não sei qual é o seu desejo, mas confie no momento dele. Não insista. Tenha a atitude de esperar por ele.
Deus nunca se atrasa. Não existe um atraso de Deus. Ele é o Deus do tempo e do propósito. Ele não faz as coisas de maneira desordenada. Ele programou seu tempo para seu propósito e plano. O homem deve aprender a obedecer e seguir. A busca de uma alternativa em outro lugar não resolverá o problema. Qualquer solução fora de Deus vem com limitações. Nada é bem-sucedido fora do único caminho. Jesus Cristo é o único caminho, o bom pastor das ovelhas. Confie em seu tempo. Tudo é perfeito nele. O tempo de Deus é o melhor momento. Escolha esperar por ele. Você pode confiar nele. Preste atenção aos sinais divinos. Abra seu coração à sua palavra e ao seu espírito. Se você prestar atenção, ele estará disposto a te guiar. Tome a decisão de permanecer com ele. Não permita que nada o separe do seu amor. Em seu amor, você tem a plena certeza de um futuro glorioso. Não deixe o diabo te enganar sendo impaciente com o bom pastor. Ele te fará deitar em pastos verdejantes e te conduzirá a águas tranquilas. É um novo amanhecer para você, em nome de Jesus. Deus é muito objetivo em tudo o que faz. Tudo o que ele faz é impulsionado por intenções definidas. O homem na terra, portanto, é o resultado do plano divino. No princípio, Deus deu uma ordem ao homem no livro de Gênesis, dizendo: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Porém, a queda do homem no Éden e sua expulsão distorceram o plano de Deus, e o livro de Romanos deixa isso bem claro. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Mas graças a Deus que em sua misericórdia ele redimiu o homem por meio de Cristo Jesus. Agora que você nasceu de Deus e está no reino de seu Filho, você está livre para viver a vontade dele. Tenha certeza de que a vontade de Deus não é misteriosa. A Bíblia, a palavra inspirada de Deus, explica claramente o que ele quer que você faça sob todas as condições. Se você se dedicar ao estudo consistente da Bíblia, descobrirá que ela o orienta em todas as questões da vida. Deus é bom e ele não te pedirá para fazer algo que está além da sua capacidade. Fazer a vontade de Deus jamais te causará dano. Se você não tem certeza sobre a vontade de Deus para qualquer área de sua vida, busque diligentemente na Bíblia e descubra. Você também pode buscar ouvir bons pregadores sobre esse assunto. Não faça nada apressadamente sem conhecer a vontade de Deus. Você pode não se recuperar das consequências. Você precisa entender que Deus conhece o resultado de cada ação. Por isso é sempre sábio adotar a vontade dele. Não tem nada a ver com como você se sente ou com o que as pessoas ao seu redor pensam. No livro dos Salmos, Davi disse: Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Salmos 40, versículo 8. Esta é a principal razão pela qual o rei Davi nunca perdeu uma batalha. Ele sempre consultava a Deus antes de enfrentar seus inimigos. Uma vida de sucesso com Deus é fundamentada na vontade dele, mas não se limita apenas a conhecer a Bíblia. A oração também é extremamente essencial. Há questões sobre as quais a Bíblia nunca nos mostra especificamente o que fazer. Um bom exemplo disso é que a palavra de Deus não diz com quem você deve se casar, mas sim que tipo de pessoa escolher. Assim, a oração é vital para compreender a vontade de Deus. Existem vários outros assuntos que podem surgir para os quais você deseja saber o que Deus diz. Você pode querer saber qual oferta de trabalho aceitar, onde morar ou o que estudar na faculdade.
Por meio da comunhão constante com Deus, seu espírito é vivificado e você pode seguir o que chamamos de caminho da paz. Em outras palavras, se você está contemplando uma decisão e não há paz em você sobre isso, então não é a vontade de Deus que você vá em frente. A comunhão envolve a meditação na palavra de Deus e o alinhamento dos seus pensamentos com Deus para que você não demore muito para saber o que Ele espera de você em uma determinada situação. O relacionamento que você tem com Deus é muito pessoal. Ele é seu Pai e não quer que você corra para os homens para saber a vontade dele quando você tem a Bíblia e o Espírito dele está em você. Confiar totalmente nos homens para obter a orientação de Deus o torna vulnerável à manipulação e à confusão. Conheça a Deus por si mesmo e construa um relacionamento íntimo com Ele, para que você possa entender a vontade dele para cada situação. Outra maneira pela qual você pode entender a vontade de Deus é através das paixões do seu coração. O desejo ardente de cantar, escrever, ensinar, liderar ou alcançar os menos privilegiados é uma indicação do que Deus o capacitou a fazer. Não se menospreze. Desenvolva essa paixão e cause um impacto com ele na sociedade, e você se tornará grande. Considere Davi mais uma vez. O dia em que ele matou Golias não foi a primeira vez que usou uma funda e pedras. Ele já havia sido hábil nisso antes. Ele não aprendeu a tocar a harpa no palácio de Saul. O campo de batalha e o palácio eram plataformas para Davi mostrar suas habilidades. Nunca despreze seus dons, nem inveje ninguém, pois você é tão peculiar quanto suas habilidades dadas por Deus. Coloque-as em prática e você atrairá oportunidades incríveis. Muitas vezes Deus nos mostra a sua vontade, mas não a reconhecemos por causa da forma como ela veio. Tendemos a esperar que Deus se revele dramaticamente em visões, sonhos e aparições angelicais. Deus não abandonou esses meios para nos mostrar o que fazer, mas hoje temos a Bíblia e o Espírito Santo que habita em cada cristão. Não era assim no Antigo Testamento. A Bíblia contém a vontade escrita de Deus para todos os seus filhos. Você não pode se limitar a ler a Bíblia apenas no domingo de manhã ou na igreja e esperar entender a vontade de Deus. Você não pode se dar ao luxo de viver por sua própria vontade e ser vitorioso sobre as forças das trevas. É por isso que a Bíblia declara no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É importante que todos os aspectos de sua vida e do seu relacionamento com Deus Todo-Poderoso sejam governados por sua vontade, até mesmo a oração. Assim Deus deixa bem claro em 1 João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se Deus não o ouve, você está condenado. E tudo o que você faz é na carne. Você não pode desfrutar da graça de Deus e ter uma vida cheia de lutas desnecessárias. Acredite no amor de Deus e confie em sua sabedoria. Os caminhos dele são mais elevados do que os dos homens. O rei Salomão foi contra a vontade de Deus quando obteve esposas de várias nações e sofreu as consequências por isso. Não ignore a vontade de Deus em nenhuma área de sua vida, seja qual for o motivo. Pode parecer tolo para você, mas ao segui-lo você evitará todos os problemas desnecessários. Ao ler o relato dos israelitas no livro de Juízes, você observará que cada vez que eles se afastaram de Deus, seus inimigos começaram a atormentá-los. Eles tiveram que clamar a Deus por misericórdia antes que Ele enviasse um libertador. Você não precisa passar por tudo isso, porque a vontade de Deus é o caminho da paz. A vontade de Deus no início pode nem sempre parecer atraente e recompensadora, mas tenha certeza de que é do seu interesse. Considere o velho sacerdote Zacarias e Isabel, sua esposa. Eles serviram a Deus fielmente desde a juventude, embora não tivessem filhos, e ele os atendeu na velhice. Tome a decisão de nunca desprezar a vontade de Deus para a sua vida, não importa a pressão que você enfrente. Quem despreza perde as recompensas.
Você precisa perceber que existem certos tipos de negócios que você nunca deve fazer. Certos tipos de pessoas que você não deve considerar para se casar. Elas vão atrapalhar o seu testemunho. Nosso exemplo perfeito de alguém que viveu a vontade de Deus foi Jesus Cristo. Um dia, em Nazaré, ele entrou na sinagoga e deram-lhe o livro de Isaías para ler. Quando ele descobriu a parte que lhe dizia respeito, ele deliberadamente entrou nela. O relato está registrado no livro de Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 21. Isso é exatamente o que você deve fazer com sua vida em Cristo. Não há necessidade de você ficar perdido no escuro sobre qualquer questão, quando Deus já declarou a vontade dele na palavra escrita. Ser destruído por falta de conhecimento não é mais aceitável quando você tem a Bíblia. E quando você descobrir o que Deus quer que você faça, permaneça focado e não dê desculpas. Você pode se destacar se entregando totalmente a qualquer coisa para a qual Deus te chamou. A vontade de Deus te levará a alturas que você jamais poderia alcançar com a força do seu braço. Por favor, tenha em mente que seguir a vontade de Deus não o isenta de problemas. Na verdade, existem problemas que você enfrentará por fazer a vontade de Deus. Mas se você esperar pacientemente, você dará testemunhos das intervenções de Deus. Existem pessoas que se destacam em vários campos do empreendimento humano, mas a satisfação só encontra através da busca daquilo que Deus quer que você faça. É sabido que empresários, atletas, artistas e celebridades de sucesso cometeram suicídio, apesar de toda a fama e riqueza. A razão é que o sucesso sem Deus pode levar ao vazio e à frustração. Há pessoas que cometeram o erro de pensar que sua profissão é o que Deus quer que faça. Alguns deles mais tarde abandonaram ele por causa dos prazeres da carne. A vontade de Deus sempre traz o melhor em você. A motivação para isso está além do dinheiro. É sobre expressar o seu verdadeiro eu de uma forma que impactará positivamente a sociedade. Deus te abençoou com esse dom para que você possa ser uma bênção e receber a recompensa por isso. O que Deus quer que você faça com sua vida nunca é algo egocêntrico. Você não é o único cantor, escritor, ator, professor, artista ou dançarino. Mas se você tem paixão por isso, vá em frente. Existe uma maneira de fazer o que você faz que é peculiar a você, e Deus a fez assim com cada pessoa. Você está neste mundo para fazer contribuições para a vida humana da maneira que Deus te chamou. Deus disse a Abraão: eu te abençoarei e te farei uma bênção. E a nós, filhos de Abraão, pela fé em Jesus Cristo e em sua obra de redenção. Seu compromisso de seguir a vontade de Deus fará de você a solução para muitas pessoas. Você não é um ninguém por causa do seu passado. O que Deus colocou em você é muito mais importante do que o lugar que você nasceu ou como foi criado. Você faz parte do reino de Deus. E Ele te abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É sua responsabilidade usufruir dessa bênção e tornar o seu mundo um lugar melhor. A vontade de Deus está em você. Exerça essa vontade em toda e qualquer oportunidade.